Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Manhã de 12 de abril, quarta-feira. Que a bondade do Senhor se faça em nosso coração, a fim de que possamos reconhecê-lo constantemente ao longo do nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35. O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Meu querido, minha querida, pleno de densos significados, a palavra do Senhor e ao mesmo tempo a prova de que Ele caminha conosco, está presente em todos os momentos de nossa vida, de nossa história. Momentos de dor, momentos de angústia, momentos de sofrimento, mas também momentos em que nos reunimos para uma vivência feliz junto àqueles e aquelas que conosco convivem. Hoje os 2 discípulos estão caminhando e pelo caminho
Jesus se faz com eles. Interessante. Ele se faz conosco, caminhando conosco sobre essas realidades as quais estão envoltas toda a nossa vida. É preciso entender que Ele jamais nos deixa sozinhos, nos dá o alento, volta a nos instruir, faz com que o nosso coração esteja a arder pela sua presença amorosa, carinhosa e ao mesmo tempo cheia de vitalidade. Ele vem explicar para nós o sentido da vida e ao mesmo tempo o sentido da palavra. Portanto, estejamos abertos. E ao mesmo tempo, querido, querida, amigo, amiga, estejamos ainda com o nosso coração a arder quando entramos no templo, na nossa igreja, na comunidade, quando nós ali nos reunimos, deixemos o nosso coração arder, porque é Ele quem nos fala, é Ele quem nos instrui através dos lábios do sacerdote, do ministro da palavra, é Cristo, é Ele que está ali na palavra, vivo, fazendo de fato que o nosso coração arda de amor por Ele, única e exclusivamente por Ele. O ressuscitado está em nosso meio. Nos anima, nos fortalece, nos conforta e nos alimenta. Nós devemos reconhecê-lo constantemente ao partir o pão. Que a bondade do Senhor se faça em mim e em você também. Um bom dia, Deus me abençoe, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.